dar início à apresentação sobre parcelamento urbanístico do solo, de forma bem resumida, procurando passar para vocês, de uma forma clara e concisa, parcelamento urbanístico. E não tem como entrar nesse mérito sem falar sobre um tema ou outro que já foi falado aqui e que fatalmente será falado depois. Como foi o caso, por exemplo, do grupo do André, falou muito bem. Obrigado. Da Alcidene, que não se encontra no momento, mas também falou particularmente bem sobre. E parcelamento de solo sem mencionar normas, disciplina, planejamento, não tem como não falar, porque os temas estão todos atrelados um ao outro. Nem foi falado com o próprio professor, que deu uma boa explanação sobre, né? E o parcelamento do solo é a divisão de terra em unidades autônomas, independentes, visando uma construção ou edificação que pode ocorrer na forma de loteamento ou desmembramento. Fenômeno esse que será exposto na sequência pelo Henrique. Bom, beleza. Ô, Cris, será exposto na sequência pelo Cleiton, né? E nós temos a respeito desse tema a Lei 10.257 de 2001, que traz o Estatuto da Cidade, que foi muito bem apresentado pelo André, pelo seu grupo. E ela passou os temas importantes sobre o que é uma cidade, como que ela é, como ela deve ser, como é o projeto. Nesse quesito não tem como entrar no mérito e não falar sobre o plano diretor. Ora, o plano diretor é o que há de melhor para uma cidade no quesito planejamento. Sem ele fica complicada a organização e o parcelamento de solo, que é o tema pertinente desse grupo. Tanto que esse parcelamento só pode ocorrer nas áreas urbanas e de expansão urbana, com base como que já foi definido, pré-definido, no plano diretor. Ou seja, o plano diretor é o cérebro do planejamento e desenvolvimento e expansão urbana. Então, consequentemente, conforme eu falei, Cleiton Henrique vai dar continuação no nosso trabalho, por gentileza. beleza, galera. Boa noite. Para dar continuidade, nós temos que entender como funciona esse parcelamento de solo, por que se deu o parcelamento de solo e quais são os requisitos para a gente poder fazer funcionar esse parcelamento de solo. Então eu vou tentar demonstrar um pouco sobre esses tópicos que eu já comentei. Aí eu coloquei década de 60, 70, como já foi explicado rapidão, houve um êxodo, né, para município, cidade, porque município vai simplificar a cidade de Mirassol. Porém, na década de 60 era 33%, na década de 70 foi para 54%. E aí como que a gente explica como que o município, como que a cidade vai trabalhar com essas pessoas que estão chegando aqui, como que elas vão se urbanizar aqui, como que elas vão viver, como que elas vão se sustentar, qual vai ser o estado de moradia, escola, educação, saúde, infraestrutura, vamos por aí também o sistema viário, que eu coloquei aqui, como que a prefeitura vai trabalhar com isso? Por isso existe o parcelamento do solo. Como o Eros demonstrou, o parcelamento do solo é o quê? Como se fosse aqui um terreno, e aí esse inteirinho é dividido em gleba. Gleba que seria a divisão desse terreno em subdivisões. Aqui seriam os terrenos divididos. Aí você pergunta, Cleiton, mas é tão simples assim fazer esse parcelamento de solo? Não, não é simples assim. É preciso que nós respeitamos alguns requisitos para que para fazer funcionar esse parcelamento de solo. O primeiro é o quê? É o tamanho, o espaço.
Não adianta nada, como o Aurélio falou, ele disse, ah, mas pode vir alguém privado, falando, não, eu quero comprar aqui, eu quero construir aqui. Pode, mas tem que respeitar a distribuição de espaço. Também temos que respeitar as áreas. Ó, vou escrever em latim, professor. Você vai ter que dar uma volta às áreas. Treinou uma semana inteira para poder escrever esse latim. As áreas de reserva não edificante, professor. O que significa que as áreas não edificadas, meu amigo. É isso aí. Então tem que ser observado essas áreas. Por exemplo, eu quero construir aqui. Qual o perímetro, o tamanho que eu vou poder edificar a minha construção dentro desses ambientes? Beleza? No segundo passo, nós temos também observar a questão do sistema viário. O município vai falar, você quer construir? Legal, vamos construir então. Legal. Peraí, pessoal. Mas você vai, ô empresário, você vai respeitar o sistema viário, você vai criar novos caminhos, você vai respeitar o plano que aqui está fundado? Não, então pode construir. Beleza? Após isso, não é só isso, nós temos que respeitar também a lei do município. Porque cada município tem uma lei que rege esse plano de parcelamento de solo. Quais são? O que são esses requisitos que o município tem que fazer? Lá no artigo 4º da Lei 6.766 do parcelamento de solo, lá fala sobre alguns requisitos também que aquele que vai fazer, que vai conseguir prestar o parcelamento de solo tem que obedecer. Num desses, eu elenquei aqui o inciso só o primeiro, né? Que fala sobre as áreas destinadas a sistema de circulação, implantação, equipamento urbano. E isso é o que? É tudo aprovado pelo plano diretor e por lei municipal. Então, galera, se o município aprovar e for constado que ele pode fazer o parcelamento, beleza. Isso não está em lei, mas o município ele tem os regimentos internos dele. Para correr um pouco, que a hora está curtindo, só espero falar, eu vou pular um pouco para desmembramento. O que ocorre no desmembramento? Desmembramento é o seguinte: um proprietário tem aqui o terreno dele de 6.000 metros quadrados. E aqui ele conseguiu dividir, ele quer dividir esse terreno em 10 partes iguais de 600 metros quadrados. Beleza. O que nós não podemos fazer é confundir desmembramento com fracionamento. Beleza, Alex? Ô, Alex, olha que vira. O que é o fracionamento? Poxa, eu consegui desmembrar cada pedacinho desse aqui em 600 metros quadrados. Ó, eu quero fracionar ele em 2. Aí vai ser 300 e mais 300 aqui. Mas como que eu posso obedecer isso? Não, eu tenho que conversar com o plano diretor, tenho que saber qual o limite. Se a cidade for de 300, beleza, pode fracionar, tranquilo. Se não for 300, for mais, não, então você não pode mais. Então, cada cidade também tem seu regimento interno e que nós temos que obedecer. Eu acho que o necessário, acho que era somente isso. Eu tenho uma resposta, mas tem mais tempo. Bem rápido, qual que é a diferença de lojamento e desmembramento? A diferença entre... O que você achou? Não, esquece o trabalho. sim. Resume para mim, mas... O que eu acho. Não, é isso, o que você estudou. O que eu estudei. Desmembramento e loteamento. Desmembramento e loteamento ou fracionamento? Não, desmembramento e loteamento. Sim. O loteamento, ele é o quê? Ele é aonde a pessoa chega, quem quer fazer o plano diretor, o próprio município, ele rege uma lei em que ele pode... Peraí, professor, fugiu. O que serve o planejamento aqui do solo? Ele zela proteger o adquirente. Por exemplo, se a pessoa saiu daqui, mas como que eu vou ter a seguridade que eu vou construir um terreno, que eu vou lotear, que eu vou
poder comprar. Qual é a seguridade? Por isso tem os... Peraí, deixa. Fala vocês dois, querem ajudar? Bem rápido. Ajuda aí. Tá, é o mesmo. Eles já falaram. É o mesmo fenômeno de parcelamento de solo, porém, num se aproveita o que já tem e no outro começa do zero. No loteamento começa do zero. Do zero, não tem nada, é só terra, mato, começa do zero. Começa planando, abrindo ruas, vias, sarjeta, já planejando ajardinamento e etc. E no desmembramento já aproveita o que já está feito. Que é o caso, por exemplo, daquele que está lá na frente que foi liberado agora, na frente do Hospital Novo, que está sendo construído lá. Para alojamento, professor, precisa de certos documentos do terreno, precisa de uma certidão emitida por engenheiro, pedindo desmembramento, precisa de muito mais documentos, desmembramento. Luciano, fala. É isso aí, professor. Está falando. Loteamento é quando começa do zero. O desmembramento já é quando. André, concorda? Concordo em partes. Então fala. A progressiva do loteamento é maior. O do loteamento precisa de uma forma onerosa, do desmembramento não. Tá. Provavelmente o desmembramento já é o proprietário que vai requerer. Ele vai requerer o desmembramento, vai juntar a documentação necessária. E é um processo bem mais rápido que um loteamento, com certeza. Isso. Gente, por que eu parei aqui? Porque isso daqui pode. O resto que todo mundo falou para vocês entrarem no tema do urbanístico. Todo mundo está aprendendo um pouquinho passo a passo. Isso daqui a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? O resumo, para vocês entenderem. Loteamento, eu não tenho qualquer infraestrutura. Eu vou colocar tudo. Eu vou pegar uma gleba zerada, nua, e vou fazer tudo. O desmembramento. De frente àquele lote existente ou aquela gleba existente, eu já tenho infraestrutura pronta. Eu não implanto nada, tá? A diferença é que eu tenho implantado a infraestrutura e no outro eu não tenho infraestrutura pronta. Concorda? Concordo. Joel? Eu estou perguntando para vocês três porque vocês três trabalham mais com isso. E isso confunde, tá? Então, desmembramento e loteamento. Loteamento eu parto do zero. Não tenho nada. Desmembramento, não. Eu já tenho algo pronto que eu vou utilizar. Lógico. Qual dá mais dinheiro? Desmembramento. Não, desmembramento. Porque eu tenho pronto, eu utilizo algo que alguém já fez. Tudo bem? Professor, em proporção, né, professor? Em proporção, lógico. Se eu pegar a mesma. Não, eu estou falando o seguinte, se eu pegar a mesma quadra e realizar um loteamento e realizar um desmembramento, eu vou ganhar muito mais dinheiro com esse desmembramento. Tá? Até mesmo porque eu não vou perder tantas áreas. Né? Esse desmembramento, professor, é bem menor, né? Bem menor. Explicar, né, que Tem asfalto, já tem guia, já tem iluminação, já tem... Loteamento é 6, né? Coisa de lote. Não. Você não falou, né? Você falou de perguntas. Ah, professor, aí, chato, eu vou embora. Você terminou por aí? Eu Bom, pessoal, vamos continuando então. Qual a importância disso tudo ser feito? Por que fazer o parcelamento do solo? Por que fazer fracionamento? Por que fazer divisão em lotes? Para que fazer isso daí? Imagina o seguinte, a rocinha. Foi feito planejamento na rocinha? Não. O que virou aquilo lá? Não tem rua, nem carteiro consegue entregar correspondência lá. Por quê? Porque não consegue localizar as ruas, o endereço, porque não teve planejamento, não teve parcelamento, não teve a maneira correta sendo feito. Certo? Alguns problemas ocorrem e podem impedir que seja feito o parcelamento do solo, a divisão em lotes, etc, etc. Quais são esses problemas que impossibilitam? Um deles, terreno alagadiço. Terrenos que declives, aclives, lá complicada a situação. Imagina se você vai fazer um loteamento onde tem pilação de prédio, lá, de infiltração de água, não consegue? Não tem como. Tá? Outra situação, imagina o seguinte, o aterro sanitário, o lixão, propriamente dito, lá é jogado declive, sujeira, tóxico, né, produto químico, não é tratado muitas vezes.
Pode ser feito um loteamento mais simples daquilo lá sem fazer um tratamento? Não pode. Então, são coisas que impedem. Se não tiver sido tratado, vai impedir isso daí. Tá? Terrenos com declividade superior a 30%, acaba complicando também. Outra situação é terreno onde as condições geológicas são desfavoráveis. Tá? Ou seja, não consegue fazer edificação, você não consegue construir lá. Tá? Áreas de preservação ecológica, tá? Também não pode. É reservar. Tem a mata lá, é uma área reservada, não pode fazer lá. Tá legal? Outro problema. Onde tem um índice muito alto de poluição, isso vai ser prejudicial a quem construir ali e a quem for morar dentro, aqui naquela área. Então também impossibilita o parcelamento do solo nessas áreas. Certo? Na doutrina pode ser encontrada várias informações a esse respeito, tá? Eu não vou me estender muito aqui, muita gente já falou muito também, não adianta ficar enchendo linguiça, tá? A quem compete tratar sobre a parte de parcelamento do solo? Estado? Federal? Estadual ou federal? Qual seria? Uma faz parte da outra, tá? Federal, estadual, e aí entra o município também. O município não pode fazer sem comunicar, sem ter ligação com o estado e com o federal. Correto? Pode o município fazer sozinho? Não, eu vou fazer a divisão de terra aqui, não precisa comunicar ninguém mais. Não pode. Tem que ser feito da maneira correta. Certo? Então, um depende do outro. Então, para concluir, certo? Diante de tudo que foi exposto aqui, a competência para legislar sobre as normas gerais é federal ou estadual, mas somente por lei municipal, tá? Pelo plano diretor, que já foi exposto também, será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica. Certo? Então, essa é a importância de se fazer um trabalho bem feito. Cabe destacar o direito urbanístico, que faz parte de uma grande demanda institucional, e só funciona se todos os seus elementos estiverem juntos, trabalhando junto, ou seja, a fiscalização do uso do solo, cadastramento de imóveis, mapeamento do território que vai ser feito, esse parcelamento, esse loteamento, certo? Planejamento com devida eficácia, além, importantíssimo, ter profissionais habilitados, competentes e eficazes nesse trabalho todo, certo? Várias citações foram feitas, só queria frisar que dentro do município de Mirassol, no caso dela rapidinho, muitas indústrias foram embora de Mirassol, eu morei já aqui já, muitas indústrias foram embora de Mirassol por falta de incentivo. E aí foram para onde? Foram para Jaci. Jaci está crescendo. Bálsamo. Ou seja, isso depende muito da quê? Da administração. Depende do seu voto. Depende de você escolher com quem você está. Vocês têm que terminar. Com relação ao que você falou, toma cuidado só uma coisa, está certo tudo que você falou, toma cuidado com uma coisa. Alguns municípios, os pequenos, que não têm a exigência do plano diretor, normalmente eles não têm a legislação de parcelamento de solo, normalmente, 90%. E aí segue uma legislação que vocês empregaram aqui, a 6766. Mirassol segue a 6766 e também segue uma lei específica, Mirassol tem uma lei específica de uso e parcelamento de solo, que é a lei de zoneamento. Então, não é obrigatório ter essa lei específica. Lógico, pelo que você falou e eu entendi a sua frase, o mais correto seria ter, de acordo com o plano diretor, uma lei específica que regulasse isso daí. Aí volta no que a Márcia falou. Efetivamente é uma utopia ainda dentro dos municípios. Vocês vão falar de loteamento fechado ou não? Não, estou sendo sincero, estudaram ou não? Não, Aurélio, fala. Fala de loteamento fechado. Vai? Não, fala. Ó, falta 5 minutos, vai. Pode falar, Aurélio. Não vai dar, né, professor? Vai, pode falar, Aurélio. Tá falando pra gente. Pode falar. Você viu incentivo? Quem quiser ir embora pode ir, mas pode falar. Continua? Fala porque é legal isso. E pode estar na prova isso daí. Opa. Valeu, Feliz Natal.